Olá, bom dia, Shalom, tudo bem com vocês? Que o Eterno esteja abençoando a todos. Aqui é seu amigo Kleber Guedes. É uma alegria poder estar aqui mais uma vez para junto a gente avançarmos no conhecimento da palavra do Eterno, do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o grande Yud-He-Vav-He, né? Yehová, o nosso Deus Todo-Poderoso. Queridos, hoje quero eu falar sobre um assunto muito importante, né? Vamos falar hoje sobre a humanidade do Filho de Deus, a humanidade de Yeshua, Jesus. Todos conhecem, todos sabem que o Filho de Deus, ele se tornou humano, ele foi feito um ser humano. É isso que nos informa o Evangelho de João, no capítulo 1 e no versículo 14. João, capítulo 1, versículo 14, diz assim, ó: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Glória como a do unigênito do Pai. Certo? Se nós formos para o versículo 18, diz assim o versículo 18: Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Logo, então, fica subentendido que este verbo, que é tratado no Evangelho de João, no capítulo 1, não se trata simplesmente de um pensamento, de uma ideia, de uma fala, mas se trata de um ser pessoal. Quem é este ser pessoal? Este ser pessoal é o Filho unigênito de Deus, certo? O Filho unigênito de Deus. Então, a palavra verbo, o logos, aí é um título que é dado ao Filho de Deus. E é interessante que ele é tratado tanto no versículo 14, tanto no versículo 18, e tanto no versículo 16 do capítulo 3 do Evangelho de João, como unigênito. Unigênito do Pai, unigênito de Deus. O que significa a palavra unigênito? O único do seu tipo, o único ser que foi gerado daquele tipo, quer dizer, o único que tem aquela natureza. Por isso ele é chamado unigênito de Deus. Quando usamos esse termo, ou trabalhamos esse termo, ou pensamos desse termo com relação ao Filho de Deus, já percebemos que a ideia dele como unigênito não pode ser aplicado à ideia da sua humanidade. Por que não? Porque Jesus, ele não é o único que tem essa natureza humana, ou que a sua natureza humana ela é diferente dos demais seres, né? Existe até essa ideia no passado aí, na história do cristianismo,
como existe hoje pessoas que têm uma ideia, né, que a humanidade de Jesus ela era uma humanidade diferente. E é por isso que nós estamos aqui hoje para falarmos sobre a humanidade de Jesus. Então, a palavra unigênito se trata da condição de Jesus quando ele existia ainda no mundo celestial. Jesus não passa a existir quando nasceu de Maria. Ele já existia antes, certo? Ele já existia antes de se tornar humano, de se encarnar no útero de Maria. Ele já existia, junto com o Pai, lá no mundo celestial. O próprio Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 5, Jesus fala com o Pai sobre uma glória que ele tinha junto do Pai antes que o mundo existisse. Está compreendendo, senhores? Antes que o mundo existisse, o Senhor Jesus, o Filho de Deus, já estava com Deus lá no mundo celestial, certo? Vamos dar continuidade, então, a nossa abordagem. A palavra se tornou carne, ou o verbo se tornou carne. O que significa essa palavra carne aqui no texto? Né? E o verbo se fez carne, ou a palavra se tornou carne. O que significa isso? Vamos ver aqui. Nós já trabalhamos a questão da palavra, do verbo aí. Então, a palavra carne é sax, em grego. Carne, substância terna do corpo vivo, que cobre os ossos e permeia com aquele tanto de seres humanos como de animais. O corpo de uma pessoa. Então, a palavra carne aí está falando da substância humana. Então, quando diz assim, e o verbo se fez carne, o que o autor está nos ensinando é que o Filho de Deus, ele se tornou um ser humano. Ele foi feito um ser humano. Se você voltar para o versículo 1, você vai ver que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. O versículo 3 vai dizer que todas as coisas foram criadas por intermédio do verbo. Então veja que João ele está mostrando aos seus leitores que o Logos, o verbo, que é o Filho de Deus, ele já existia junto com o Pai lá no mundo celestial. Então este Filho de Deus agora vai se tornar carne, isso é, vai se tornar um ser humano. Então Jesus, ele era um ser humano quando aqui estava nesse mundo celestial. E a sua humanidade, ela não era uma humanidade diferente. Sabia que tem pessoas que acreditam, que defendem que a carne de Jesus não era igual à nossa carne, o sangue, a pele, os ossos, os nervos dele, era de outro mundo? Mas não é isso que a Escritura ensina. O que a Escritura ensina é que Jesus se tornou um ser humano como nós somos. O cabelo dele, a sua pele, os órgãos do seu corpo, o sangue que existia no seu corpo, os seus ossos, não era diferente do nosso, não foi trazido lá do mundo celestial, ou de Marte, ou de qualquer outro lugar. Mas isso foi desenvolvido dentro do útero de Maria. Aí alguns falam, mas
a geração de Jesus foi um milagre. Sim, foi um milagre. Vamos lá para Mateus, que vai tratar da concepção de Jesus no útero de Maria, né? Mateus, deixa eu abrir a Bíblia aqui, Mateus capítulo 1, versículo 18. Diz assim, ó: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Na verdade, não foi aqui, vai narrar não o nascimento, vai narrar a geração, a concepção, né? Como que se deu a concepção. Foi assim: estando Maria, a sua mãe, quer dizer, a mãe de Jesus, deposada ou prometida a José, sem antes que tivesse coabitado, quer dizer, antes deles terem relação sexual, antes que José e Maria tivessem relação sexual, ela achou-se grávida, quer dizer, ela percebeu que estava grávida, pelo Espírito Santo. Então Maria, ela percebe que ela está grávida. E ela entende que essa gravidez foi uma obra divina. Por que foi uma obra divina? Porque isso já tinha sido anunciado a ela. Se você for para Lucas, capítulo 1, né, você vai entender ali que Maria, ela era virgem. Chega um anjo até ela, que segundo Lucas foi o anjo Gabriel, e informa Maria que ela ia ficar grávida, ia ser mãe do Filho de Deus, né? Aquele que seria o Messias. E ela notifica o anjo: não, eu não estou coabitando com homem, não estou tendo atividade sexual com homem, como que isso vai acontecer? Aí o anjo vai falar: o Espírito Santo vai te envolver, e o santo que vai de ti nascer será chamado Filho de Deus, né? E etc. Então Maria, aqui, segundo a narrativa de Mateus, ela percebe que ela está grávida. José, o seu esposo, era um homem justo, segundo a narrativa de Mateus. Quando fica sabendo disso, ele fica transtornado, sem saber o que fazia, até pensa em deixar a sua esposa. Aí diz que quando José dormia, apareceu a ele em sonho um anjo e diz a José assim: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então, agora José recebe Maria, porque agora ele sabe que realmente Maria não usou de má fé, Maria não o traiu, mas realmente ela estava grávida por uma obra divina, por uma intervenção divina. Não é a primeira vez que o Eterno ele intervém para que uma mulher ela tenha condições de engravidar. O próprio livro de Lucas vai falar sobre João Batista, que o Eterno interviu. Ali houve atividade sexual entre Zacarias e a mãe de João Batista, mas o Eterno interviu, curando a esterilidade da Isabel, se não me falha a memória, né? Assim foi com Sara também. E assim você vai ver o Eterno ele agindo, se manifestando de forma milagrosa. Então, o milagre aqui no texto não é como se diz assim, dizer que o corpo de Jesus, a carne de Jesus, o sangue de Jesus era diferente. O milagre aqui foi, como se diz assim, a concepção, como que se deu a geração dessa criança no útero de Maria. Porém, o desenvolvimento dessa criança, da semente que lá é colocada, né?
vamos dizer, o cromossomos masculino que ali é colocado no útero de Maria, vai se desenvolver naturalmente, o feto vai se formatar naturalmente, vai criar os braços, né, os ossos, as células vão se multiplicando, vai criando os órgãos, tudo de forma natural, compreende? Cada órgão é criado ali de forma natural dentro do útero de Maria. O que foi um milagre ali foi apenas o ato de colocar a semente no útero daquela mulher, da Maria, da Virgem Maria, vamos assim dizer. Quem faz isso é o Eterno, o Todo-Poderoso, através do seu Espírito. Ou ele cria o cromossomos ali, do nada. Nesse cromossomos tinha que ter, né, ascendência de Davi, de Judá e etc., porque assim diziam as profecias, ou talvez ele pode ter recolhido de José, né, como ele recolheu a costela de Adão, para criar uma mulher, ele pode ter recolhido também de José esses cromossomos e colocado no útero de Maria. Eu não estou afirmando, é uma hipótese. Mas para que um ser humano do sexo masculino seja criado, seja desenvolvido no útero de uma mulher, é preciso de um cromossomos masculino. Então, o que acontece ali? O Eterno, ele cria esses cromossomos, ou ele retira de José e colocou lá no útero de Maria. Aí, a partir desse ponto, o desenvolvimento ele é natural. Por isso você vai ver alguns textos no Novo Testamento mostrando que Jesus ele era um ser humano, certo? Um humano igual a nós. Você vai ver Jesus sentindo dores. Você já viu o texto? Jesus sentindo fome, certo? Jesus, ele sentindo sono, ele dorme, ele acorda, ele se alimenta, ele se comporta como todos os outros seres humanos normais. Compreende? Tem alguém que pediu para subir aqui, deixa eu ver aqui. Então, Jesus, o seu Bom dia, bom dia, Clébio. Eu sou o Exterminador de Hereges. Eu estou aqui no outra conta, mas meu nome é Exterminador de Hereges. Legal, tranquilo. Só eu vou concluir aqui meu raciocínio, assim que eu concluir eu passo a palavra para o senhor, tá bom? Pode concluir. Então, dando continuidade, meus nobres irmãos, como eu estava falando, a questão da humanidade de Jesus. Quando você abre, por exemplo, vamos lá para um texto de 1 João capítulo 4, versículo 1 e 2, diz assim, ó: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que o ama, que o gerou. Deixa eu só mudar aqui a Bíblia que está interlineada. Deixa eu mudar aqui. Vamos ler. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, isso é, aquele que crê que Jesus é o Messias, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que gerou, também o que dele é nascido. Ama o que também dele é nascido. Certo? Então, quem que gerou Jesus no útero de Maria? Foi o próprio Deus por meio do seu Espírito. Certo? Então, a pessoa que ama a Deus, ele ama também aquele que ama Jesus, ele ama também aquele que de Deus foi gerado. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus, se guardamos os seus mandamentos. Eu estou lendo errado aqui. Estava lendo no 5, é o 4 que eu quero ler. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus,
porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Nisso conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvidos que há de vir e agora já está no mundo. Então, o que o apóstolo João ele está combatendo aqui? Ele está combatendo a ideia de pessoas que negavam a encarnação de Jesus, a humanidade de Jesus. Existia nessa época pregadores que estavam pregando que Jesus ele tinha apenas uma aparência humana, certo? É como uma questão de, já viu que as pessoas falam, eu vi a alma do fulano, era mais ou menos essa ideia aí. Jesus tinha apenas aparência, mas ele não era um ser humano de fato. E aqui João ele está mostrando a necessidade de se entender e de se crer que Jesus de fato se tornou carne. Que Jesus se tornou um ser humano, certo? Ele se tornou um ser humano, ele era humano tanto como eu e você somos humanos. O sangue dele, a pele, os ossos, como já disse, não era do outro mundo, era igual a nossa. O milagre ali foi apenas como que se deu a questão da concepção, porque não foi produzido através de atividade sexual, mas o próprio Eterno que fez com que aquele ser viesse ser colocado no útero de Maria. Outra coisa que deve ser deixado claro também é que não houve ali atividade sexual entre Deus e Maria, como muitos querem dizer, então Deus adulterou com Maria. Não houve esse ato de adultério, não houve atividade sexual. Você não vê o texto falando de atividade sexual ali entre Espírito Santo e Maria, entre Deus e Maria, não. O que houve ali foi um ato sobrenatural de Deus, né? Um ato, vamos dizer, sobrenatural de Deus para criar no útero de Maria a semente que desenvolveu este ser humano. É isso que aconteceu, vamos assim dizer. Igualmente o que acontece com Isabel. Você não vê o texto bíblico falando que Deus ele cortou uma parte da carne de Isabel, né, que ela percebeu que ela estava cortada, alguma coisa ali, mas ela percebe que ela, de forma milagrosa, foi curada da esterilidade e gera, através dela e o marido dela, aquela criança, né, que conhecemos como o profeta João, o Batista, o batizador. Assim também na vida de Sara, o Eterno, ele tem suas maneiras de operar, de fazer as coisas sobrenaturais acontecer no mundo natural. Então, o que acontece é justamente isso. Sem atividade sexual, o Eterno coloca ali o cromossomos masculino, né, que ele criou, que ele retirou de José, não sei, e colocou no útero de Maria para que aquela criança viesse ser desenvolvida. Então, e o desenvolvimento acontece de forma natural. Depois de 9 meses, aquela criança ela nasce, ela vai se amamentar, né? Ela vai crescer, ela é ensinada a falar, a andar, a caminhar, como todos os outros seres humanos normais. E aí, Kleber, bom dia. Eu não sei bem aí qual é bem o ponto de vista do irmão Kleber ainda. Eu não sei bem o que ele está defendendo realmente. O irmão Ângelo, eu tava saindo o som, meu microfone estava fechado. Tava legal, tava saindo. Ah, tá. Pode falar aí. Tava saindo som. Seja à vontade. Que quer dizer, Kleber, que tu defende o quê? Que Jesus ele era 100% homem, 100% Deus? Ou só homem
e não tendo a essência de Deus. Eu não estou trabalhando essa questão aqui, não. Se ele era Deus, se ele era homem, se era homem Deus. Eu estou trabalhando a questão Tá trabalhando só a essência da humanidade dele, né? da humanidade dele, entendeu? A humanidade, é. Isso, né? Isso aí isso é inquestionável, né? É inquestionável. Não, mas Até porque a Bíblia diz que ele esvaziou-se de si mesmo, né? Então, você vai ver várias passagens na Bíblia que ele tá como ser humano realmente. Como se diz, né? Como se diz a norma. Ele estava legalizado, né? Ele, ele veio ao mundo através de Maria, né? Sob o ventre. Ele teve uma gestação, né? Normal, né? A gestação, o parto, tudo foi normal. E ele nasceu como uma criança normal, né? Agora, assim, o que é que eu defendo, né? Eu sei que não é isso que tu tá defendendo aqui, mas o meu ponto de vista é que ele tinha a essência totalmente de homem, né? Mas ele nunca perdeu também a essência de Deus. Tá entendendo? A questão dos milagres, a questão de andar sobre as águas, a questão de fazer o mar se acalmar, tá entendendo? Ressuscitar os mortos, isso aí tudo vem de Deus, certo? não, tranquilo. Então, Essas questões eu não. então eu defendo ele teve a essência de homem 100%, mas ele também tinha a essência de Deus, até porque que um Deus ele não pode deixar de ser Deus, né? Agora ele tinha um controle. Ele só usava a essência de Deus quando ele queria. Tá entendendo? Irmão Ângelo, eu não vou adentrar essa questão aí, porque isso aí é outra coisa. Eu quero focar nessa questão da humanidade de Jesus. Igual você fala, Jesus ele era 100% homem, humano. Ele era plenamente humano. Mas essa humanidade de Jesus era igual à nossa humanidade? Ele era homem como nós somos? Igual a nossa. Ele sentia dor. Lá no Getsemane, ele teve pavor, né? Ou seja, ele teve medo. Tá entendendo? Ele era homem igual a nós. Ele passou. Tem até um texto que diz aí, que eu agora não lembro, que ele passou por todas as provações que nós seres humanos passamos. Tá entendendo? Ou seja, ele passou por tudo que hoje nós passa. Tá entendendo? Ser humano estava sujeito. Tem um texto também que diz que ele estava sujeito a tudo que um ser humano passa, né? Sim, sim. Mas mesmo assim ele não pecou. Mesmo assim ele em nada pecou, a Bíblia diz. E é assim. Não, tranquilo. É porque tem pessoas, ontem mesmo, estava conversando em outro grupo, com outros colegas aí, que alguns deles estavam falando, não, mas o sangue de Jesus não era igual ao nosso sangue, era um sangue. Que heresia. Pode falar, Kleber, que é heresia. Quando o cara vem falar que Jesus não era igual a nós, que o sangue dele era diferente, pode chamar de herege e pronto. E não dá mais atenção, não. O cara dizer que o sangue de Jesus não é igual. Eu tive um debate, tá lá no, nessa plataforma, que não pode falar no YouTube, né? Tá lá no YouTube, eu tive um debate com um rapaz que ele defende que a carne de Jesus é uma carne diferente da nossa, é uma carne especial, é uma carne divina. Porque Um cara desse tá, Jesus um não cara poderia desse tá atrás de ser a like. nossa, porque a nossa carne é pecaminosa, não sei, entende? Quando eu tô no debate, Kleber, com um cara desse, eu não vou dizer que eu vou odiar ele, não, porque não pode odiar, né? Os irmãos, né? Mas um cabo desse aí, eu chamo logo de herege. Porque eu sem nenhum problema de chamar de herege. O cara vem dizer que a carne de Jesus não era igual a nossa, que o sangue não era igual ao nosso. Um cara desse não tem base nenhuma pra isso, certo?
Um cara desse, ele tá descredibilizando a Bíblia, né? O esforço de Jesus. Sabia que, no fundo, essa ideia, ela tá dentro da história do cristianismo. Por exemplo, Tá não, Kleber. deixa eu, Não, tá não, Kleber. Tá não, Kleber. Tá não. Dizer que a carne de Jesus não era igual a nossa, não existe aí não. tá dentro da Tá história fora de do contexto. cristianismo. Religião cristã tem essa ideia nas suas origens, vamos assim dizer. Você já viu falar que Maria foi concebida sem pecado? Isso aí, ela foi concebida sem pecado, por exemplo, ela era virgem assim? Não, não, ela foi concebida sem pecado, ela não tinha pecado nenhum. Por que que se nasce essa ideia? Não, aí, Kleber, quando fala que não tem pecado, é porque ela era uma pessoa obediente a Deus. Porque a própria Bíblia diz que aquele que disser que não tem pecado está mentindo. É como se ela fosse uma pessoa, trazendo para os dias de hoje, é como se ela fosse uma pessoa bastante cristã, sabe? Uma pessoa obediente a Deus, uma Pessoal, pessoa crente fiel, deixa eu falar para vamos você, dizer assim. irmão Ângelo. Isso aí é a sua interpretação, mas o que a história narra Não, a Bíblia diz, Kleber, é se você for defender que Maria não tinha pecado nenhum, não aí estou você vai ter defendendo. problema com o texto que diz assim, ó, aquele que disser que não tem pecado já está mentindo. Não, Então, calma aí. nós entendemos que nós, seres humanos, nós somos pecadores. Calma aí, rapaz. Calma aí. Eu não estou defendendo nada. Eu falei para você que dentro da história do cristianismo tem essa ideia, né, que Jesus ele Aí, não era aí igual a já vem os Deus, não tinha católicos, pecado. aí já vem os católicos com as heresias dele, o Kleber. É os católicos dizer que Maria é virgem, que Maria morreu virgem, que Maria não teve filho. Deixa eu falar agora um pouquinho. Já, pronto, vou terminar a live, Não você já estranha esse está. meu jeito, não, Kleber. Ei, Kleber, não estranha esse meu jeito, não é porque eu falo assim mesmo, assim, tá entendendo? Não, Eu, mas eu, assim, eu, eu falo assim meio forte. é Mas porque eu vou me calar aqui, eu vou me calar, aí eu vou deixar tu falar aí os teus pontos de vista aí. tá bom, vou falar para você aqui, ó. Estou falando dentro da história do cristianismo, levantou-se a discussão seguinte: Jesus ele não era um pecador, não nasceu como pecador, né? Aí criou-se a ideia que o pecado ele era transmitido de pai para filho, igual um vírus. Não tem uma doença que passa para o outro? Pois é. Então, na ideia dessas pessoas, eles acreditavam que o pecado ia passando de pai para filho, de mãe para filho e etc. Então, aí chegou a questão, e agora? Como que vai ficar a questão de Jesus? Porque Jesus não nasceu de uma humana, então o pecado de Maria, se Maria era pecadora, então o pecado de Maria passaria para Jesus, na concepção deles. Por isso foi criado um concílio onde se discutiu isso e foi declarado o dogma que Maria foi concebida sem pecado. Ela foi gerada, ela nasceu sem ter pecado nenhum. Aí nisso Jesus nasce de Maria e nasce sem pecado. Eu não estou defendendo isso, só estou passando a informação, entende? Só que eu discordo disso. O pecado é um ato feito por uma pessoa. O pecado ele não é transmitido. Às vezes você pode receber a consequência, né, do pecado do seu pai, da sua mãe. Você pode sofrer uma consequência, igual nós sofremos a consequência do pecado de Adão, que é a morte. Todos nós morremos em consequência do ato pecaminoso de Adão, entende? O pecado de Adão tornou todos os seres humanos mortais. Agora, não é que o pecado, né, de Adão foi transmitido para Caim, de Caim para os filhos de Caim e etc. até chegar a nós. Mas o cristianismo tem essa ideia, que o pecado ele é transmitido de pai para filho, de mãe para filho e etc. Está compreendendo?
Aí por isso que criou a ideia de Maria ser concebida sem pecado. Aí por isso que hoje tem algumas pessoas que recusam essa teologia mariana, né, do cristianismo. No entanto, eles vão defender que a carne de Jesus não poderia ser igual a nossa, porque se fosse uma carne de Jesus igual a nossa, então a carne de Jesus seria uma carne Ó, pecaminosa. Deu para você entender ó, agora? Cleber, deixa eu te falar aqui uma coisa. Entendi, deixa eu te falar aqui uma coisa. Uma criança tem pecado? Então pronto, então Jesus também, ele nasceu sem pecado nesse ponto de vista. Sim. Uma coisa é você nascer no pecado. Mas o porquê que, e ao mesmo tempo, uma outra explicação aqui, por que que Jesus também não nasceu no pecado, né? Porque ele não nasceu do ato sexual também. E ainda tem essa questão aí, que eu nem ia falar isso agora, mas agora me veio na mente. Porque, eu ia falar do pecado original, que todo mundo, né, nasce no pecado, não pecador, né? Eu vou até explicar essa parte. Todo mundo nasce no pecado original, porque o ser humano, ele é pecador, né? Tá entendendo? Agora, no ponto, em relação a Jesus, ele não nasceu no ato pecaminoso, né? Ele não nasceu no pecado da carne, ele não nasceu do ato sexual, tá Não, entendendo? mas assim, vai. Se E Jesus. ainda tem a questão que se o casal também, se o casal tem um relacionamento também sadio, e isso também não é pecado, né? Há vários pontos de vista, na verdade, né? Para poder defender que Jesus ele não nasceu no pecado, realmente. Ele não nasceu no pecado, né? E ele também não nasceu pecador, em modo geral, né? Ele não nasceu pecador porque ele era criança. Também criança não tem pecado. Tá entendendo? Quem quiser E ele seguir, também não nasceu do ato sexual. Então, seguir, agora o que eu acho errado é você pegar depois dizer, né, passando do lado de Maria, você pegar e dizer que Maria nunca teve pecado, nunca pecou, sempre foi virgem, coisa que a Bíblia não defende. A Bíblia fala em Mateus 1,25 que Maria, depois que teve Jesus, ela teve relação com José. Depois que teve Jesus, José a conheceu. Tá entendendo? Então Maria, ela morreu uma pessoa obediente a Deus, realmente, né? Uma pessoa obediente a Deus, a Jesus. Mas ela teve o pecado como outra pessoa qualquer. Agora, ela não vivia na prática do pecado. Há uma grande diferença nisso. Tá entendendo? não, sim, tranquilo, eu tô entendendo o que você tá falando, mas você entendeu aí que eu não tô defendendo que Não, eu tô Maria entendendo. É coisa que o pessoal fala, né? Tô é entendendo. Eu tô história do entendendo. cristianismo, Aí eu tô entendeu? querendo dizer aqui que essa questão aí de quem defende que o sangue de Jesus é diferente, que a carne de Jesus é diferente, isso aí se chama uma grande heresia. A Bíblia não dá argumento para isso. Em nenhum momento você vai ver a Bíblia defendendo, nem no Velho, nem no Novo, que a carne de Jesus era diferente, que o sangue era diferente. Aí você pode aplicar como uma heresia. O cara viu essa besteira em algum canto e tá falando. Aí se chama a heresia. É lá no YouTube, lá, depois você pode ver, eu tive um debate com um irmão, um pastor muito, entendeu? Pastor? Lá da Colômbia, ele. Eu tive um debate com ele e ele defendia isso, que a carne de Jesus é uma carne divina, é uma carne diferente da nossa. Porque se fosse uma carne igual. Quando ele diz, ó, ele era igual a Adão, mas é porque é sem pecado, filho. O homem que tá dizendo aqui, ó. Quem quiser É porque Adão não tinha pecado, né? só que a carne de Adão era igual à nossa carne, não era uma carne diferente. A diferença Justamente. de Adão antes do pecado é que ele não tinha pecado, mas a humanidade dele era exatamente igual à nossa. A humanidade de Adão antes, a humanidade de Adão antes do pecado e pós-pecado eram